possamos entender sobre como o museu na internet ou sobre como a tecnologia da informação e da comunicação, as TICs, impactaram o campo museológico que temos que relembrar como tudo isso iniciou. A tecnologia digital não começa na internet, mas foi com a internet que permitiu a interação das pessoas com a rede mundial de computadores, assim nos dando a oportunidade de uma troca rápida de informações. A rede mundial de computadores fez com que conseguíssemos criar diversos programas que possibilitam a interação entre o público e a realidade virtual. O museu é uma instituição a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, que conserva, investiga, comunica e expõe o patrimônio para estudos, educação e o nosso deleite. A partir disso, os museus se desenvolveram para difundir seus acervos e a sua experiência museológica para vários públicos através dos museus virtuais na internet. A experiência museológica pode ser transformadora e pode também servir de escape para algumas pessoas, ainda mais no momento de pandemia, onde não podemos sair de nossas casas por causa do vírus, mas podemos ter a experiência museológica através dos museus virtuais. Os museus dependem das tecnologias de informação de várias formas. Uma das formas mais importantes seria os websites de museus. Maria Piacente, uma arqueóloga e museóloga formada na Universidade de Toronto, discutiu em sua tese de mestrado 3 tipos básicos de websites de museus. O primeiro ela chamou de folheto eletrônico, que serve para apresentar ao público o museu. Nesse website pode ser apresentado os horários de funcionamento, uma breve história de museu e às vezes até informações sobre o corpo técnico. Um folheto eletrônico também pode ser usado para marketing, apresentando ao público informações sobre as exposições de uma forma que desperte o interesse de todos. A segunda categoria, Piacente denominou como Museus no Mundo Virtual, onde o site apresenta seu acervo com imenso detalhe. Geralmente, isto é feito através de uma visita virtual que simula o espaço físico do museu. Estas visitas também podem incluir exposições temporárias, preservando então seu acesso ao público. Outra forma frequentemente usada seria disponibilizar uma base de dados do acervo. O terceiro tipo de website, diferente dos 2 primeiros, contém elementos de interatividade e então são chamados de museus realmente interativos. Eles podem reproduzir exposições físicas interativas ou oferecer suas próprias. O que vai ser explorado adiante é que, neste caso, o objetivo do site não é diferente do objetivo de um museu. Sobre o museu virtual, então a gente vai falar um pouco sobre o museu virtual e os cybermuseus, né? Para falar disso, então, a gente pegou alguns teóricos, alguns estudiosos da museologia, que eles falam sobre o assunto. E a primeira que a gente vai citar é a Ana Lisa Tota, que é a autora da obra A Sociologia da Arte, e no estudo que ela publicou em 2000, ela vai dizer que os museus virtuais online são, na sua maioria, aproximações imperfeitas dos museus físicos. O segundo que a gente vai citar é o Pierre Levy, né, que é um filósofo, sociólogo e pesquisador em ciência da informação e da comunicação, e ele vai estudar justamente o impacto da internet na sociedade, as humanidades digitais e o virtual, e ele vai dizer que é comumente chamado de museu, que o que é comumente chamado de museu virtual nada mais é do que um catálogo na internet. E o terceiro, que é o psicólogo social Werner Schwenz, ele vai dizer no estudo que ele publicou em 98 que o conceito de museu virtual está em constante construção e é fácil confundi-lo com outras denominações,
como o museu eletrônico, o museu digital, o museu online, o museu hipermídia, o metamuseu e o cybermuseu. Então, a maioria dos autores, eles vão trabalhar com a questão ligada à virtualização dos objetos e da sua apresentação online. Né? Eles não vão trazer essa discussão mais profunda sobre os aspectos teóricos desse tipo de abordagem. E aí tem outro autor, que é o francês Bernard Deloche, que ele vai discutir isso sob um prisma filosófico. Né? Então, ele vai se debruçar basicamente sobre os museus de arte e ele vai dizer que, para ele, a arte está ligada a 3 termos fundamentais: o estético, o museal e o virtual. O estético teria como processo o sentir, o museal, o expor, e o virtual, o substituir. Então, no Deloche, o virtual é onipresente, né? E ele possibilita a emergência de uma outra cultura, pois o virtual ele vai alargar o campo da historiografia. E ele vai dizer também que isso permite um processo de dessacralização da arte e do objeto sensível, mas ele diz que não deve fazer do museu um depósito de arte, mas também temer a fetichização da arte pelos museus. Então, para o Bernard Deloche, né, o museu tem uma dupla função estética, que é de comunicar e analisar, pois o museu é um lugar privilegiado de experiências sensoriais. Né? Então, um ponto de conflito sobre essa exposição do Deloche é que ele vai dizer que o museu virtual é um museu substituto. Né? E no nosso entendimento, no entendimento da nova museologia, o museu virtual ele é uma vertente do museu físico, né? Quando ele acontece paralelamente ao museu físico. E também já existem exemplos de museus virtuais que existem aquém do museu físico, né? Que só existem de maneira virtual mesmo. Então, a partir do conceito de Bernard Deloche, a gente entende que o museu virtual é diferente do cybermuseu, porque o cybermuseu são as reproduções online dos acervos ou parte do acervo ou de alguma exposição, enquanto o museu virtual é um espaço virtual de mediação e de relação do patrimônio com os utilizadores. É um museu paralelo e complementar que privilegia a comunicação como forma de envolver e dar a conhecer determinado patrimônio. Né? E claro, a questão do museu virtual ele não se limita à internet, porque museus virtuais eles podem estar também presentes através de CD-ROMs, quiosques, exposições, instalações, performance e etc. Né? Então, os museus virtuais eles são aqueles que trabalham o patrimônio através de ações museológicas, mas não necessariamente eles têm suas portas abertas aos utilizadores em seu espaço físico. Um bom exemplo de museu virtual é o Museu das Coisas Banais. Esse museu tem como objetivo criar uma reflexão sobre as memórias que agregamos a objetos do cotidiano. O público que compõe o acervo interagindo diretamente com o museu virtual, enviando seus objetos. Com tudo isso, concluímos que o maior impacto das TICs no campo museológico é definitivamente a interação, ou melhor, o modo que interagimos com o museu, sendo um museu virtual ou físico que usa os tipos de tecnologia, de comunicação e informação.